Graça e paz, meus irmãos. Pastor Deus aqui tem uma palavra de Deus para meditação desse dia de hoje. Essa semana é a semana da ativação da fé. Glória a Deus. Hoje nós vamos meditar sobre dois homens, que o primeiro deixou Jesus maravilhado por causa da sua fé. Glória a Deus. Então, essa semana nós estamos destravando a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. E aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e Ele se torna a ser galardoador daqueles que o buscam pela fé. Então essa semana é a semana do crescimento, destravando a fé, ativando a nossa fé. Precisamos ativar a nossa fé. Glória a Deus. Sem fé nada acontece. Então vamos ler a palavra de Deus, que o tempo passa muito rápido. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 5, diz assim, vamos ler até o 10. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse-lhe: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião disse, verso 8, e o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, e o meu criado sarará. Glória a Deus. Ai, meu Deus. Versículo 9. Pois também eu sou homem, sob autoridade, e tenho soldados à minhas ordens. Eu digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam. Olha, olha aí, Jesus está falando conosco nesse dia. Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Glória a Deus. Eita glória. Vamos ler aqui o 11 e o 12. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Ao versículo 13, fechando aqui a nossa leitura. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste seja feito. E naquela mesma hora seu criado sarou. Glória a Deus. Olha que maravilha. Então nós vamos meditar hoje sobre a fé. Olha a fé extraordinária desse homem. Quantas pessoas andam com Jesus e não têm fé em Jesus? Quantas pessoas se tornaram simplesmente seguidores de Jesus? Muitos dos discípulos do Senhor duvidavam do Senhor. Muitos discípulos do Senhor não tinham fé. Vou te provar pela Bíblia porque nós temos que destravar a fé. Nós não podemos tornar simpatizantes do Evangelho, mas nós temos que crer em Jesus Cristo, crer que Ele é o Filho de Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que toda vez que Jesus apaziguava, acalmava o mar, os discípulos duvidavam. E Jesus sempre falava, lá em Mateus 8:26, Jesus disse para eles, para acalmar o vento e o mar. Jesus disse: homens de pequena fé. Mateus 14:31, Jesus chama mais uma vez eles de homens de pequena fé. E por que duvidaste? Então eles sempre tinham uma pequena fé e sempre estavam duvidando do sobrenatural de Deus. Olha aí, gente, não é assim conosco? Nós estamos sempre no meio, em cima do muro, estão sempre duvidando do sobrenatural de Deus. Olha aqui, ó. Primeiro, eles ainda tinham dúvidas, por isso a fé tem que ser construída dentro de nós, passando por experiências sobrenaturais. Como vamos crescer a nossa fé, ativar a nossa fé? Passando por experiência além do nosso limite, além da nossa capacidade de suportar. Aí entra a fé. Por isso que Jesus levava os discípulos a uma experiência sobrenatural, para que eles podiam crescer a fé, aumentar a fé, andar por fé, crer que Jesus era o Filho de Deus e poderia acalmar o vento, poderia acalmar o mar, poderia curar enfermidades, ressuscitar mortos. Glória a Deus. Então teríamos que passar por experiências sobrenaturais. Jesus sempre dizia: olha, por que duvidaste? Por que ainda não tendes fé? Glória a Deus. Vamos correr aqui. A Bíblia diz, Evangelho de João, que após a ressurreição de Jesus, os apóstolos disseram: vimos o Senhor. Glória a Deus, vimos o Senhor. Tomé disse, olha o que Tomé disse: se eu não ver os sinais dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Olha a resposta do discípulo do Senhor.
Tem muita gente assim hoje na igreja, querendo ver milagres, querendo ver o Senhor, mas ele quer tocar em Senhor. A Bíblia diz, Romanos 1,17, que o justo viverá pela fé e não por vista. Tomé queria viver por vista, e Jesus diz, Tomé, bem-aventurados aqueles que não viram e creram, Tomé. Então você não precisa ver para crer, você tem que crer para o milagre acontecer na sua vida. Tomé disse, olha aí, gente, se eu não ver os sinais dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Meu Deus, esse era incrédulo mesmo, hein? Era forte, mas não somente Tomé. A Bíblia diz também que também os discípulos não creram na ressurreição de Jesus. Está lá em Marcos 16, 14. Os 11 também não creram que Jesus tinha ressuscitado. Jesus lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração por não ter crido nos que tinham já visto Jesus ressuscitado. Não foi só Tomé, mas a maioria não cria na ressurreição de Cristo. Nós estamos assim hoje, nós não cremos mais. Nós vivemos um tempo de religiosidade. Estamos na casa de Deus todos os dias, mas não cremos nos milagres. Por que não acontece mais milagres na casa de Deus? Por que não acontece mais cura? Por causa da nossa incredulidade e dureza de coração. Jesus disse lá em Lucas capítulo 18, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Será que hoje tem fé na terra? Será que tem hoje homens e mulheres que têm fé em Cristo para operar milagres, sinais, prodígios, maravilhas, ver o sobrenatural? Glória a Deus. Nós estamos assim, nós acostumamos com Jesus, por isso os milagres não acontecem mais. Não acontece mais por isso. Tomé não creu, os discípulos não creram. Quando você vai ler em Mateus 28:17 também diz, e quando o viram, alguns adoraram, mas alguns duvidaram. Assim estamos nós, uns adoram, outros duvidam, uns creem, outros não creem. Ei, ativa a sua fé em nome de Jesus, ativa a sua fé que você vai ver o sobrenatural, ativa a sua fé, sai da religiosidade, sai desse nível de religião, sai desse nível de estar todo dia na igreja e nada acontece na sua vida, sai desse nível. Deus não quer isso. Deus quer que nós tenhamos uma fé como essa desse homem. Glória a Deus. Esse homem primeiro, esse homem não era crente, esse homem não era judeu, esse homem não estava em uma sinagoga, esse homem era italiano, servia ao domínio ao Império Romano. Mas quando esse homem viu Jesus, eita, ele falou, ali está o Filho de Deus. Olha o que ele diz, gente. Olha o que esse homem diz. O Jesus ficou maravilhado com esse homem. Ele diz, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas envia somente uma palavra e meu criado sarará, ficará curado. Olha que fé extraordinária. E Jesus está querendo nos ensinar algo aqui. Às vezes nós estamos na igreja há 20 anos, 30 anos, 10 anos, 5 anos, todos os dias, e não temos fé para tirar nada de Jesus. Nada acontece. E Jesus está dizendo aqui nesse dia, ei, aumente a tua fé, crê em espírito e em verdade. Glória a Deus. Olha a fé desse homem. Não era crente, não estava na sinagoga, não tinha nada a ver com o contexto religioso do judaísmo, mas deixou Jesus maravilhado. Olha o que Jesus disse no verso 13, no verso 10. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos seus, os que o seguiam, os que não tinham fé, olha, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé, ou tamanha fé. Olha a grandeza da fé que mexeu com o coração do Senhor, deixou Jesus maravilhado. Será que você tem esta fé? Será que eu tenho esta fé de deixar Jesus maravilhado? O homem que deixou Jesus maravilhado, um centurião romano, que nem israelita era, que nem judeu era, que nem da descendência de Abraão era, mas deixou Jesus maravilhado, deixou Jesus agraciado, glória a Deus. Porque a fé move o coração de Deus. Nós não podemos andar por vista como Tomé. Tomé queria ver, Tomé queria tocar, queria colocar o dedo, queria colocar a mão. Não, isso aí não atrai o coração de Deus. Isso é incredulidade. E a incredulidade, ela freia o sobrenatural em nossas vidas. Porque nós não andamos por vista, mas por fé. E Jesus disse para o que estava com eles, olha aí, os que o seguiam, os discípulos que estavam todo dia com Jesus,
Não é assim conosco? Estamos todo dia com Jesus e acostumamos com Jesus. Nada acontece mais, nada acontece. Seguimos a Jesus, mas nada acontece em nossas vidas. Não alcançamos ninguém, não transformamos ninguém, não levamos ninguém a Cristo, porque não temos fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E o centurião disse, Jesus disse, os que o seguiam em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Meu Deus. Versículo 13. Olha o que Jesus diz. Então diz Jesus ao centurião, vai e como creste te seja feito. Vai nesse dia e como tu crê na palavra te seja feito. Que a mão de Deus abra a porta para você. Que a mão de Deus libera a cura. Que a mão de Deus traga paz para você. Que a mão de Deus pela fé traga a vida. E a vida com abundância sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus nesse dia. E naquela mesma hora seu criado sarou. Oh, Jesus está te curando aí hoje. Jesus está curando aqueles que estão enfermos. Jesus está sarando por causa da tua fé. A tua fé pode curar toda a sua casa. A tua fé pode trazer o sobrenatural para o seu lar. A tua fé pode transformar vidas aonde você está. Não importa, o que importa é a tua fé. Olha a fé do centurião. Moveu o coração de Deus. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Nesta manhã, nesse dia, a fé que move montanhas, a fé que move montanhas, não abra mão da sua fé, não abra mão da fé, é pela fé que Deus trabalha, é pela fé que Deus abre os céus, é pela fé que Deus cura, é pela fé que Deus ressuscita morto, é pela fé que Deus abre porta, é pela fé que os demônios saem, é pela fé que nós vencemos o mundo. Está lá em João capítulo 5, na primeira epístola de João capítulo 5, pela fé é que nós vencemos esse mundo maligno, esse mundo caído, é pela fé que nós estamos de pé. Louvado seja Deus. Segundo homem que tinha uma fé poderosa, João 4, 49, 53, um oficial que trabalhava para o rei, ele disse, Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus disse, vai, teu filho vive. Aquele homem creu, ele e toda a sua casa em Jesus, pela fé na sua palavra. Outro homem que não tinha nada a ver com o contexto religioso, mas a fé não precisa ser religioso, eu preciso crer em Deus, eu preciso crer no Senhor, glória a Deus. E na mesma hora, glória a Deus, o filho daquele homem foi curado, e ele consultou seus empregados, e viu que era a mesma hora, e creu ele, toda a sua casa, no Filho de Deus. Oh, glória a Deus. Essa é a semana da fé, é a semana de ativar a fé. Deus está ativando a sua fé, Deus está querendo ativar a tua fé na sua casa, Deus está querendo ativar a fé na sua vida, porque sem fé, essa fé morta aí não vai resultar em nada. Deus quer ativar a fé, Deus quer ativar você. Louvado seja Deus. Então esses homens, eles vamos arrancar de Deus a cura que o seu empregado precisava, e o outro que o seu filho precisava. A fé em ação, glória a Deus. Uma palavra, Senhor, envia. Somente uma palavra vai resolver. Jesus enviou a palavra. Oh, glória a Isaías 55. Oh, a palavra de Deus não volta vazia, mas fará aquilo que lhe apraz, para a qual designou. E a palavra de Deus vai como uma flecha, como uma espada, curando, restaurando, salvando, transformando. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe nesse dia. Que Deus abençoe, que Deus desperte esta fé. Que Deus ative esta fé gloriosa. Que Deus ative o sobrenatural na sua vida, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar agora, abençoando teus filhos. Eu quero abençoar, não dá para falar mais, tem 15 minutos quase. Eu quero orar abençoando teus filhos, Pai, destravando a fé, Senhor, destravando a fé no coração deles, para que eles possam alcançar o sobrenatural, para que o céu esteja sobre eles, para que a tua glória esteja sobre eles, Senhor, para que através da vida deles pessoas sejam curadas, pessoas sejam transformadas, pessoas sejam resgatadas, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Deus. Oh Deus, eu abençoo teus filhos nesse dia. Creia, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê.
crer no Senhor Jesus Cristo, que será salvo tu e a tua casa. Deus te abençoe em nome de Jesus.